Olá, sejam bem-vindos a essa edição da Partilha Artística. Eu sou o Matheus, participante do Ponte Cultura Gente Legal, e estamos aqui com a presença ilustre do Ronaldo Viana. E, bom, você deve estar se perguntando, Matheus, mas o que é uma partilha artística? A partilha artística, ela é um movimento que acontece aqui no Ponte Cultura, no qual visamos que o artista que venha para cá, ele traga uma nova visão da arte e do mundo para a gente, para o nosso cotidiano. E, bom, explicado tudo isso, vamos iniciar. Bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, Matheus. Tudo bem? Tudo bem, querido? Tirando essa onda toda da Covid que a gente está atravessando, né? Eu tento me superar fazendo altas coisas, trabalhando, me exercitando com algumas coisas, fazendo isso. Fico em casa, essas coisas. E, Ronaldo, o que é a dublagem? Matheus, eu acho que a dublagem em si, assim, na palavra correta, é mudar o idioma de um filme, de uma série, de um comercial, uma peça de teatro, você mudar para a linguagem atual que você vive, né? E isso quem faz são atores, né? São contratados atores que têm essa habilidade de fazer isso, porque a dublagem é um apêndice de um trabalho de um ator, né? Não sei se você sabe, mas só dubla quem é ator, né? E então, assim, aí entra o ator nessa jogada, porque o ator se espelha naquilo que ele está vendo dentro do estúdio e tenta colocar a sua própria interpretação, você entendeu? Dentro de um texto que você tem que seguir, você tem que um time code que você tem que seguir um texto que já chega pronto para você, não dá para você mudar tudo que você quer fazer. Então, eu acho que é a arte de você mudar o idioma de alguma coisa e precisa de um ator para isso, entendeu? Com certeza, precisa ter esse cuidado, porque já pensou chegar com um material bruto lindo, Não com... é fácil, Matheus. Dublar não é uma coisa fácil. A gente acha, quando você assiste um programa de TV e você vê a dublagem ali na tua frente, tal, você fala, deve ser tranquilo fazer uma dublagem, principalmente em desenho animado, você vê gente criando vozes, tal. Mas não é fácil, não. É uma coisa muito difícil de ser feito. Para te falar a verdade, quando comecei a dublar lá em 2004, 2005, quando eu comecei a dublar, fiquei 2 anos, um ano e meio, assistindo as dublagens. Eu ia no estúdio e assistia. Eu assistia, Matheus, e não conseguia aprender. Não é fácil. Eu tive que fazer um curso. Eu fiz um curso na do Brasil, que é com Hermes Baroli, e aí esse curso foi um curso de 8 meses, 9 meses quase. Aí sim você tem a chance de aprender que você tem que usar um time code, que você tem que se espelhar naquilo que você está vendo. Aí entra a teoria, a técnica, né? Aí é isso. Como você usa bastante a voz, creio eu que você tem que ter muita técnica vocal também para fazer dublagem. Mateus, sempre que eu fiz teatro, as minhas peças sempre foram musicais. A maioria dos meus espetáculos foram musicais. Então, eu sempre tive professores de técnicas vocais, eu sempre tive aulas de canto, eu sempre tive o espetáculo em si que exige que você cante. Então, acho que essa minha voz, assim, já vem de um treinamento. Eu tenho um irmão, sabe? E o meu irmão às vezes fala: ai, você fala muito alto porque eu tenho mania o meu tom de voz é um tom alto. Aí eu pego e falo para ele assim, mas eu fui treinado a vida inteira para isso, entendeu? Então, porque a gente sempre trabalhou em teatro, tua voz tem que chegar lá no fundo, então é natural, eu falo naturalmente assim, e o meu tom de voz é um pouco alto, sim. Pegando o gancho, por que você, Ronaldo Viana, decidiu ser um dublador? Como eu te falei, trabalhei com os espetáculos, e quando eu fui trabalhar com a Sininha de Paula no Rio de Janeiro, fazer A Menina e o Vento, trabalhava comigo na peça o Niso Neto, que é o filho do Chico Anísio. E ele já era um grande dublador.
E ele, naquela época, em 1995, ele falava para mim: você tem que dublar, eu vou te levar na Herbert Richards, eu vou te levar na Herbert Richards. Ele sempre falava para mim isso. E eu falava: ai, Niso, não, eu não quero dublar agora, não, eu estou fazendo esse espetáculo. E eu estava com muita atividade no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro eu fui fazer um espetáculo que eu cheguei fazendo, e eu assim, eu tenho muita habilidade manual, sabe, Matheus? Eu trabalho muito com cenografia, eu trabalho com várias coisas. Aí eu já fui trabalhar com figurino, eu já fiz figurino também, eu já fiz figurino na MTV para o programa Hermes e Renato durante 4 anos. Eu que fazia o figurino deles, e a banda Massacration também. Eu fiz uns 2 anos o figurino deles. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui fazer várias coisas e estava muito ocupado. E o Niso queria me levar para a tal da dublagem. E também, em 1988, 87, quando eu fiz um espetáculo aqui em São Paulo que chamava Nos Tempos da Jovem Guarda, eu tinha 2 amigos que trabalhavam, que um é o Sérgio Rufino e o outro é o Figueira Júnior, que trabalhavam comigo nesse espetáculo, e eles já estavam entrando para o mundo da dublagem. Só que era aquela dublagem de filme ainda, que você corta, que você edita, que é moviola, que eles chamam, que não sei o quê. Não é hoje essa dublagem eletrônica que a gente tem. Hoje a gente tem uma dublagem eletrônica, que você, se a sua voz não bateu, eles ajustam, amplia, diminui, corta. Tem uma edição ali que é feita na hora. Antigamente não era assim. Então, quando esses meus amigos também entraram para a dublagem nessa época, eu também tive um interesse, mas assim, eu também estava envolvido no teatro com muita coisa, eu deixei a dublagem de lado. Chegou em 2004, quando eu fiz o curso do Hermes, o meu melhor amigo, que é o Alexandre Soares, ele estava entrando para a dublagem. E ele falava: ai, Rô, vamos entrar para a dublagem é legal. Peguei e falei: ai, Ale, putz, dublagem. Aí eu peguei e fui fazer o curso. Ele fez um curso um ano antes de mim, ele já estava dublando algumas coisas. Aí eu peguei e falei: sabe de uma coisa? Vou fazer o curso de dublagem. Fui lá e fiz o curso de dublagem. Imediatamente eu comecei a dublar muita coisa. Eu peguei um desenho animado que eu fazia um elefante, que era o Animalia, que era um personagem muito legal. Eu fiz 98 episódios desse desenho. Eu fiz Harry, o Balde dos Dinossauros. Eu fazia uma série que chamava Prison Break. E aí eu fiz muita coisa depois que eu fiz o curso de dublagem. Mas aí eu tive que parar, sabe, Matheus? Eu tive minha mãe já estava morando no interior, minha mãe teve um problema sério de pulmão, e aí eu tive que largar tudo aqui em São Paulo. Eu estava fazendo assistência de direção para o Posse Neto, eu estava dirigindo um espetáculo com o Zé Wilker na época. Eu tive que largar tudo aqui para ir cuidar da minha mãe. E aí minha mãe faleceu, eu entrei numa depressão bem complicada e resolvi fazer uma faculdade de arquitetura. Aí fiquei pelo interior uns 9 anos. E voltei agora, faz 3 anos que eu estou de volta. Então eu perdi 9 anos de dublagem. Quando eu voltei agora, a dublagem está muito diferente. A linguagem da dublagem está diferente. Você entendeu? É isso. Você teve uma dificuldade para se adaptar à linguagem atual? Se teve, como você fez para superar? Como que está sendo para vocês? Matheus, eu tive um pouco sim nesse retorno meu da dublagem, depois de 9 anos afastado, eu tive um pouco sim, porque a linguagem da dublagem mudou um pouco. A gente está usando hoje um coloquial nosso assim do dia a dia, então os verbos, por exemplo, eles são cortados, sabe? Tá, fazer, comer, onde você está. E eu não estou acostumado, eu estava acostumado, onde você está, por que você vai fazer, entendeu? Vamos comer, entendeu? E agora está assim: vamos comer, vamos fazer, vamos topar, vamos não sei o quê. Então está muito assim a dublagem, sabe? E eu acho que foi uma mudança, talvez, para melhor, mas para a gente que está acostumado com outro tipo, que você está lendo, quando você está lendo um verbo e tem que falar ele diferente, às vezes você tropica no estúdio. E estúdio é uma coisa que você não pode perder tempo, né? A dublagem acontece uma coisa muito rápida, né? Você tem 3 chances de assistir o que você está fazendo e já gravar. É muito rápido, você ganha por hora. Então,
é bem assim, 20 anéis, que corresponde a 20 segundos de um filme, são 20 segundos, é um anel. Então, cada 20 anéis corresponde a uma hora. Então, você tem que fazer os 20 anéis correndo, entendeu? Independente de ser textão ou texto pequeno. Não sei se você conhece a linguagem da dublagem. Anéis é cada 20 segundos de texto. A gente divide todo o texto de um filme ou de uma coisa é dividido em cada 20 segundos. E a cada 20 segundos a gente chama de um anel. E a cada 20 anéis corresponde uma hora. Eu pesquisei um pouco sobre isso, acho que ano passado, porque o ano passado, na minha escola, no estudo integral, tem uma disciplina que chama clube, que é uma disciplina que os alunos fazem, tipo, um curso, entre aspas, para os outros alunos. Eles preparam a aula para dar para os outros alunos. E o curso que eu estava, o clube que eu estava responsável era o de teatro. Aí os alunos foram trazendo o que eles queriam ver, e um dos temas era dublagem, especificamente. Aí eu fui pesquisar mais sobre. E também já tive interesse de ser dublador num passado, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu queria ser dublador. Atualmente não, não como profissão, eu quero mais como um hobby mesmo. Tem gente que tem a dublagem como profissão mesmo, né? Eu, por exemplo, eu tenho a dublagem, lógico que como profissão, porque eu sou ator, mas antes de tudo eu faço teatro. Eu gosto de fazer TV quando aparece alguma coisa para fazer em TV. Então, assim, eu não fico só na dublagem. Tem gente que fica só na dublagem, porque a dublagem é uma coisa bem rentável também. Você ganha bem dublando, né? Quem dubla várias coisas por mês aí, assim, que tem vários anéis, várias horas, ganha bem, sobrevive bem. Atualmente, nessa questão de pandemia, como que está sendo produzir dublagem? Como que está o mercado da dublagem atualmente, né? Olha, Matheus, mudou muito. Primeiro, a gente está tendo que fazer trabalho remoto em casa, né? Então, teve pessoas, os dubladores maiores, os dubladores que ganham mais, os dubladores que trabalham com os protagonistas em vários programas, que fazem protagonistas de filmes e essas coisas, tiveram, na verdade, que fazer um estúdio em casa. E fazer um estúdio em casa, não sei se você sabe, não é barato. Só o microfone que o meu amigo comprou, que é o Serginho comprou, ele pagou R$ 4.800 no microfone, que era um microfone da Apple, um microfone bacana, tal. O outro, meu amigo, comprou um microfone de 5 e pouco. Aí, fora o computador, que é um Apple, que é o melhor que tem para trabalhar com imagem, não sei o quê, você vai gastar mais 8.000. Fora a cabine que você tem que fazer. Então, o meu amigo que montou um estúdio gastou 22.000 para montar um estúdio em casa e começar a trabalhar. Mas ele trabalha muito, ele realmente precisou. Ele... Então, assim, na verdade, baixou um pouco o trabalho, porque, na verdade, só quem está com esse equipamento dentro de casa, home office, está podendo trabalhar mais do que os outros. Começou a voltar aos poucos, em outubro, novembro do ano passado, começou-se a voltar uma escala remota, uma escala presencial, mas assim, eu dentro do estúdio, o técnico em outro estúdio e o diretor na casa dele. Então, eu uso o equipamento do estúdio. Você entendeu? Na verdade. E porque o diretor está na casa dele e o técnico está em outro estúdio. E eu estou dentro do estúdio para usar o equipamento do estúdio, porque eu não tenho equipamento em casa. Você tem que ter uma internet de altíssima velocidade. E agora, quanto também ao mercado da dublagem, ele também deu uma queda, sabe? A pandemia não está tendo só no Brasil, você sabe disso. A pandemia está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em tudo quanto é lugar. A maioria dos programas que a gente recebe aqui é dos Estados Unidos, então está tudo parado também. Então, a gente começou a sofrer as consequências dessa ausência de trabalho em novembro, dezembro, janeiro agora, teve muito pouco trabalho. Então, mas as coisas estão voltando, Matheus. Então, espero que comece a pintar trabalho de novo, porque os Estados Unidos parou, a gente também para. Já teve greve de roteiristas lá e para tudo aqui também. Então, a gente depende um do outro, sabe? É isso, querido.
você atualmente, como dublador, quais estão sendo os seus trabalhos mais recentes que você Olha, fez? Matheus, depois que eu voltei a dublar, depois de 9 anos, eu peguei um teste da Discovery, peguei um protagonista numa série que chama Lost in Transition, que é Maridos em Transição, aqui para o Brasil. E eu fiz o Troy, e é um programa muito legal, tal. Aí passei fazendo coisas pequenas, Lone Star Law, 90 Dias para Casar, é, Reforma com Karen e Nina. Esses programas todos eu gravo, sabe? Eu, às vezes, faço um engenheiro em um, às vezes faço um guarda florestal em outro, eu, às vezes, faço um médico em outro, você entendeu? Então, são pequenos papéis. E agora tá para lançar aí, eu não sei quando a Discovery vai colocar no ar, um outro programa que eu fiz o ano passado, que eu também fui um dos protagonistas, que é o Batalha dos Piores Cozinheiros Celebridades. Eu faço John Bullock, que é Jim Bullock, que é um ator comediante lá dos Estados Unidos, porque assim, é um jogo dos piores cozinheiros. Eles não sabem fazer nada, Matheus. E vão para a cozinha. 8 personalidades. Tem uma patinadora famosa, uma apresentadora de TV, um apresentador de TV, 2 atores comediantes, um que eu faço e um que um outro amigo meu faz, uma outra. E assim, entendeu? E, e é muito legal, o programa vai ser lançado agora. Segunda-feira agora eu tive uma escala, eu gravei vários programas. Eu gravei Lone Star Law, gravei 10 Years Young de novo. Tem um programa agora que vai vir que chama Clínica do Sexo, que eu faço o assessorista do elevador. Então, assim, 12º andar, quinto andar, porta abrindo, porta fechando. Eu faço o assessorista. Então, ele aparece em várias situações dentro do programa, sabe? A gente chama isso de personagem fixo. É legal. Essas coisinhas que eu faço. Achei muito interessante. Deve ser muito interessante fazer um trabalho assim. Você assiste mais filmes dublado ou legendado? Cara, eu assisto mais dublado, para te falar a verdade, porque eu também quero ver o trabalho dos meus amigos. A gente se conhece, todo mundo da dublagem se conhece. Você sabe que a dublagem é um campo pequeno de gente. A gente costuma dizer que é uma panela de pressão bem fechada. Então, brincando, estou brincando, mas é assim, um número limitado de pessoas. Então, eu assisto dublado porque eu quero ver o trabalho dos meus amigos também. Mas, de vez em quando, eu mudo para ver como é que está a voz daquela, comparando com a voz do que está aqui. Eu, às vezes, faço isso. E como o seu conhecimento como ator te auxilia como dublador? É importante, né, Matheus, você ter alguma bagagem no teatro para poder ser dublador, porque senão você não consegue dar a intenção que a cena exija, talvez, entendeu? A sincronia da boca, como eu te falei, hoje tem muito recurso. Hoje, por exemplo, a Disney pega uma atriz famosa e coloca lá para fazer o papel da atriz principal do desenho animado, mesmo que ela não saiba dublar, mas ela tem uma interpretação como atriz, então eles encaixam tudo na boca. Os programas hoje em dia fazem isso. Então, na verdade, o trabalho de ator é muito importante nesse momento, porque não é só você olhar lá. Você sabe que a dublagem brasileira é considerada uma das melhores dublagens do mundo, porque a gente às vezes supera o artista. E o que o ajuda a produzir as dublagens que você faz? Algo do seu cotidiano te inspira? Como que funciona isso? Mateus, a gente nunca sabe o que vai dublar. Não sei se você sabe disso, mas quando você recebe uma escala para fazer, você recebe uma escala assim: olha, tem 2 horas para depois de amanhã. Você fala, tudo bem, eu topo. Mas você só vai saber o que você vai dublar quando você chega no estúdio e para na bancada e recebe o texto. Você não sabe o que dubla. Nunca. Você nunca recebe olha, você vai estar afim de fazer um personagem. Não, não é como no teatro. A dublagem, como eu te falei, ela é rápida. Ela é uma coisa que você tem que chegar no estúdio, você tem que bater o olho no texto, entender o que se está se fazendo, entender o que está se falando no programa e já mandar ver.
mas você não sabe o que está dublando. Porque eles, por exemplo, eu tenho uma participação no programa, lá no meio do programa. Digamos que o programa tem 1 hora e meia de duração, e lá em 42 minutos e 15 segundos, eu entro com um personagem que é um guarda florestal falando uma fala, tal, tal, tal. Eu não sei o que aconteceu no programa inteiro anterior e não sei o que vai acontecer depois. Eu só sei aquilo que ele me mostra. E aquilo que ele me mostra é 4, 5 segundos antes do que eu tenho que falar. Às vezes você sabendo o contexto é difícil já de interpretar, imagina não sabendo. A gente não sabe nada na dublagem. A gente só sabe vendo na cara, vendo a tela, com o texto na mão e você tem que fazer aquilo. É isso. E eu vi no seu blog que você é arquiteto, ator, diretor, produtor e dublador. Suas profissões, elas se interligam de alguma forma? Tem algo que você faz que consegue unir elas? Matheus, eu acho que sim. Sabe por quê? Eu comecei, na verdade, como ator, né? E aí Marília, eu sou de Marília, sabe? E eu comecei a fazer teatro lá na minha cidade, em Marília, em 1981. Era uma época difícil, era uma época de ditadura, complicado, e a gente começou a fazer teatro. A gente estava fazendo uns teatros meio revolucionários, porque você sabe como é que é a gente do interior quando começa a fazer teatro, quer fazer teatro revolucionário, né? E aí a ditadura é complicado, você entendeu? E aí assim, eu fiz uns infantis na época e quando eu me mudei para São Paulo em 85, eu já tinha um irmão que morava aqui, eu vim morar aqui, eu peguei um teste de uma peça para fazer e passei na peça, no teste da peça, e comecei a me envolver com essa peça, tal, não sei o quê. Depois eu fui fazer outra peça, outra peça, outra peça, e numa terceira peça me chamaram para participar da produção. Ah, você não quer ajudar a gente na produção, não sei o quê? Eu comecei a fazer produção, me envolvi, gostei, aprendi a fazer, fui correr atrás, porque assim, a gente vai se envolvendo naturalmente, Matheus. A hora que você vê, você já fez produção, você já fez isso, você já fez iluminação, você já fez figurino, você já fez. E a cenografia, por exemplo, é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, sempre participei das cenografias dos espetáculos, com os cenógrafos dos espetáculos. Então, quando eu fui para Marília, que minha mãe faleceu, não sei o quê, eu resolvi fazer arquitetura com 48 anos de idade, porque eu queria só ter um jeito de desenhar as minhas coisas. Porque eu não exerço a profissão de arquiteto. Arquiteto eu não exerço. Eu ainda voltei a ser ator, eu ainda voltei a fazer meu trabalho de dublagem. Eu, nesse momento, estou dirigindo um espetáculo com a Rita Cadillac. Então eu não parei de fazer teatro. O arquiteto, assim, eu fiz um apartamento para um amigo em Santos que ficou maravilhoso. A gente transformou um apartamento que ele comprou, eu transformei num belo de um apartamento com 3 suítes, hidromassagem, essas coisas. E que também é um diretor de dublagem, que é um grande amigo meu. Mas como arquiteto, eu fiz o cenário da peça que eu estou fazendo com a Rita, o cenário é meu, eu faço algumas coisinhas, desenho para alguém, mas eu acho que tudo tem a ver, sabe? Ser ator, ser produtor, ser diretor, porque aí eu fui assistente de grandes diretores, também quis virar diretor, também quis dirigir uma peça. Aí fui dirigir uma peça, cheguei a dirigir uma peça com o Zé Wilker, fui assistente de um espetáculo com o Raul Cortez, fui assistente de um espetáculo do João Falcão, que era o Marco Nanini, a Marieta Severo, Fábio Assunção. Então, e aí eu fui fazendo, tudo se liga, tudo se liga. A dublagem, que é um apêndice de um ator, é um plus de um ator, é isso, tudo se liga, tudo se liga. E aí eu também, e além disso, assim, eu trabalho também com coisas de tricô, né? Eu trabalho muito com tricô. Eu, desde criança, na minha casa, tinha máquinas de tricô, sabe? Então eu sempre aprendi a fazer coisas. Eu fazia as minhas meias, eu fazia as minhas blusas, eu fazia as minhas coisas do jeito que eu queria. Então, até hoje, isso me rende coisas, porque de vez em quando eu faço umas decorações de Natal, que eu faço para o Rossi, que é um grande cenógrafo aqui de São Paulo. Eu estou agora fazendo 12 sapatos para uma amiga minha, que é um sapatinho que eu faço, que é uma pantufinha muito bacana. E aí eu me meto com tudo isso. E às vezes eu faço decoração de Natal para o Rossi, com coisas de tricô, que eu faço as blusas dos ursos, eu faço os cachecóis, os gorros, tudo sou eu que faço.
Shopping Guatemi, Shopping Genópolis, Shopping Amália Franco, Shopping West Plaza, Shopping... Tudo quanto é shopping. Dentro das suas profissões, tem alguma experiência que você teve que te marcou na parte artística? E se te marcou, em qual dessas áreas do conhecimento que você atua que aconteceu essa experiência, que te marcou, que você lembra até hoje? Eu tive grandes momentos, viu, Matheus? Assim, eu trabalhei com gente muito bacana. Eu já fiquei em cartaz em Lisboa 3 meses com um espetáculo, com um elenco maravilhoso. Eu tive grandes momentos, mas acho que o momento que mais me marcou mesmo foi quando eu fazia um espetáculo em 1991, que era uma ópera. Eu fazia um bobo da corte e o espetáculo chamava Elsinore, variações sobre o tema Hamlet. E era um espetáculo com direção do William Pereira, com os melhores cantores de São Paulo na época que você possa imaginar. Estava naquele elenco, nós éramos em 20, era um canto coral. E a minha maior assim, a alegria que eu tenho da minha profissão toda foi assim, poder me apresentar com esse espetáculo um dia no Teatro Municipal aqui de São Paulo, e minha mãe estava me assistindo numa frisa, assim. Então, acho que isso foi a coisa mais linda para mim. Eu ainda me lembro que eu fiz uma reverência para ela no palco, e assim, fugi do espetáculo completamente. Eu queria fazer eu era um bobo da corte, eu podia fazer qualquer coisa. E eu peguei, fui na frente do palco e fiz uma reverência para minha mãe, mandei um beijo para ela e continuei fazendo o espetáculo, que era uma coisa bem louca. E acho que foi um grande momento meu, assim, que eu guardo bastante na minha memória. E o legal do ator é que ele tem essa abertura para improvisar, né? Conforme for andando no espetáculo, conforme ele se sentir bem com aquilo. É muito Não, e se interessante. apresentar no Teatro Municipal de São Paulo é uma glória para um ator também, porque nem sempre você se apresenta, porque o Teatro Municipal acontecem só óperas, concertos, espetáculos grandes. Só que na época existia uma programação em janeiro que eles escolhiam 4 melhores espetáculos do ano e o que estavam em cartaz em São Paulo e colocavam 4 finais de semana para o público assistir de graça no Teatro Municipal. Era muito bonito o projeto. E eu me lembro de ter feito 2 anos consecutivos esse projeto, com essa mesma companhia de canto. E que dica você dá para quem quer iniciar na dublagem, por exemplo, se você tivesse uma oportunidade de voltar no tempo, quem sabe? Que dica você daria para você mesmo na época que você pensou, putz, eu quero fazer dublagem agora? O que exige de um ator um trabalho de dublagem? Uma boa leitura, uma boa interpretação. Então, se você tem a oportunidade de ler, 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 ler e ler, é a melhor coisa para o dublador. Principalmente se você conseguir ler tudo isso em voz alta, mesmo que seja dentro do seu quarto, mesmo que seja você sentado num vaso sanitário, entendeu? Você lendo, você tem que ler em voz alta, sempre em voz alta. É para você destravar a boca, para você estar sempre pronto para entrar na hora que... Porque você não pode perder um segundo. E quando a linha do time code está vindo e entra a tua fala, é um até você entrar, você já perdeu um segundo. Então você tem que estar sempre atento, você tem que estar sempre assim. A dica que eu dou para uma pessoa é: estude bastante. Não adianta você querer fazer dublagem sem fazer um curso, não adianta. Você tem que ser ator e leia o máximo que você puder. Você acha que o povo brasileiro ele deve valorizar mais os filmes dublados do que os legendados? Eu acho, viu, Matheus? Eu acho sim. Como eu te falei, a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Nós temos atores maravilhosos aqui que dublam muito bem. Eu, às vezes, vejo um programa que me emociona mais ver o cara em português, não sei se é porque também a facilidade da língua, mas às vezes você se emociona mais com um filme, com uma coisa em português, do que com a própria atriz que está fazendo ou o ator que está fazendo o próprio filme. Como eu te falei, ela pode ficar boa, como também pode ficar truncada, entendeu? A sincronização é muito importante com a boca, então é isso, Matheus.
como eu te falo, não é uma coisa fácil, não, tá? Eu, particularmente, gosto de ver mais os filmes dublados mesmo. Tem uma série, inclusive, da Netflix, que eu comecei a assistir, um desenho animado, né? Que a experiência é muito melhor você ouvindo dublado, porque tem muita referência a meme brasileiro, o Desencanto. Ele tem muita referência a meme. Aí você vai botar em legendado, não tem os memes lá no meio. Então, a minha experiência foi mais engraçada com eu assistindo dublado. Eu assisti um desenho na minha época, que você talvez não conheça, que é o Top Cat, que é o Manda-Chuva. E o Manda-Chuva era dublado, e o Manda-Chuva era dublado pelo Lima Duarte. E o Lima Duarte sempre foi um grande ator, sempre foi um grande ator. Então, a gente assistir desenho naquela época, dublado por um Lima Duarte, era muito bom. Era fantástico, por sinal, porque o cara dava uma interpretação para o personagem que você ficava. A gente que era criança adorava. Você entendeu? Então é isso. Nós temos bons atores, sim, que dublam bem, viu? Hoje de manhã eu estava assistindo, circulando no YouTube, e apareceu um documentário sobre Harry Potter para mim assistir. E esse documentário, ele é sobre a experiência de uma pessoa que é cega total com o mundo de Harry Potter. E ela falou uma coisa que me deixou muito intrigada, assim, deu bom sentido. Porque ela falou que o ator para ela, de todos os personagens de Harry Potter, na verdade é o dublador, porque ela não enxerga. Aí ela vai assistir o filme, o ator para ela é o dublador. E você acha que os estúdios de dublagem deveriam ter um cuidado maior com isso, com manter essa relação, procurar profissionais que tenham um carinho maior com as pessoas que são cegas? Então, para você ver como é importante para uma pessoa que não tem visão, por exemplo, como é importante a audição, né? Se você está fazendo uma boa interpretação do que você está do filme, é lógico que a pessoa vai falar, realmente para ela, eu sou o ator do filme, é lógico, entendeu? É lógico. Ela falou também nesse documentário que muitas vezes ela está assistindo um filme, uma série ou algo do tipo, e muda o dublador ou o estúdio de dublagem no meio do filme. E isso prejudica para ela. Você acha que deveria ser levado em consideração isso também? Que quando muda, se vai alterar a percepção de quem está assistindo que é deficiente ou de quem não é, de como é aquele personagem em si? É verdade. Existem os dubladores que têm as vozes fixas de alguns atores americanos. E tipo Will Smith, tipo a Angelina Jolie, tipo isso aqui. Essas pessoas têm as vozes fixas aqui no Brasil, que são sempre os mesmos atores que fazem a voz desses caras. Mas de vez em quando acontece sim uma substituição. Às vezes acontece um problema com o cara faleceu, ou o cara não quer mais dublar, ou o cara está fazendo uma peça de teatro, não pode fazer, porque todos, como eu te falei, todos os dubladores são atores. Então, vai saber o que o cara está fazendo na época. Então, às vezes eles mudam mesmo a voz, às vezes também muda porque muda, quer mudar o conceito. Às vezes o cliente quer mudar o conceito do programa, entendeu? Mas eu sei, eu entendo o que ela fala, realmente deixa a gente perdidinho. Bom, foi isso. Muito obrigado pela sua presença aqui, por ter essa troca de conhecimento. Eu mesmo descobri hoje muitas coisas que, pesquisando, eu não conseguia achar. Eu aprendi muito com você hoje e agradeço por isso. Que bom, Matheus. Obrigado você por ter me convidado para fazer. Sempre que você precisar de alguma coisa, liga para mim, fala comigo, tá bom? E aquilo que eu te falei, você está trabalhando aí, sendo um ator, estude, cara, estude bastante. O mundo é para todos, tá bom, querido? Bom, então vamos ficando por aqui. Para mais informações, visite as redes sociais do Grupo Ato, que é Grupo Ato no Face, que é o Facebook, o Instagram, que é Grupo Ato Teatro, e o Isso aí. site, que é www.grupoato.com.br. E muito obrigado e nos vemos na próxima edição.